Paz do Senhor, irmãos. Apocalipse, no capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Aqui nós temos exclamação de muitas vozes adorando a Deus e reconhecendo a sua glória. Versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia toda a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Já estudamos sobre a grande meretriz, que é o poder político, é o poder econômico e o poder religioso. Interessante que aqui diz o seguinte: verdadeiros e justos são os juízos de Deus, porque julgou a grande meretriz. Lembre-se que ela perseguiu os santos, os justos, aqueles que pregam a palavra na sua íntegra, aqueles que mantiveram seus corações puros e seguindo o Cordeiro. Segunda vez disseram aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Lembrando que fumaça, ela poderia subir tanto de holocausto de adoração a Deus, quanto dos juízos que Deus exerceu na terra através do fogo. Portanto, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os grandes e os pequenos. Então ouvi, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como se fosse fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos lembrar que o livro do Apocalipse, ele trata da glorificação, da exaltação do nosso Senhor. É por isso que você vai encontrar a maior parte das vezes em que a Bíblia usa a palavra trono, você encontrará no livro do Apocalipse, ainda que fale do trono da besta, mas a exaltação, ela é ao nosso Senhor. 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. É importante lembrar que a esposa do Cordeiro é a igreja. A igreja é composta desde o primeiro servo de Deus até o último. Então, quando nós olhamos para a história, o primeiro mártir, que foi Abel, então você percebe que sempre existiu pessoas que serviram a Deus com integridade, por fidelidade. Estas pessoas, elas fazem parte do conjunto que se chama noiva do Cordeiro. Os fiéis, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e como diz a Bíblia, de todas as raças, etnias, línguas, nações. Onde há um fiel, ele faz parte do corpo de Cristo. Então, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas, elas são uma festa de casamento. Então, a Bíblia diz que haverá uma grande celebração. E esta celebração é comparada com uma festa de casamento. Já que todas essas pessoas que se converteram, que amaram ao Senhor, são a noiva, elas estarão ali, o Cordeiro é o noivo, e a festa acontecerá, ou seja, uma grande celebração em um nível que nós não temos como descrever. Porém, João, conhecendo as festas da sua época,
ele compara com, então, a festa do casamento. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha só. É dever da noiva vestir-se apropriadamente para o casamento. É importante lembrar algumas coisas, que ainda que ela recebesse ajuda, mas a responsabilidade final era dela. A noiva dos nossos dias usa branco. As noivas dos tempos bíblicos, elas eram mais coloridas e muito enfeitadas. Por isso que João diz que a noiva, a si mesma, já se ataviou. Mas o versículo 8 tem algo interessante que diz assim: foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são as obras, são os atos de justiça dos santos. Ora, a noiva se ataviou, mas ela recebeu a vestimenta. Perceba que aqui tem algo muito interessante. A igreja de Cristo, ela se atavia através da sua santidade, seus talentos, desempenho e funções, etc. Mas ela recebe essa roupa de quem? Do próprio Jesus Cristo, o noivo, que ele envia através do Espírito Santo. Por isso que na parábola do casamento das 10 virgens, lá em Mateus 25, tem uma alusão ao casamento. Tem a festividade, tem a cerimônia, mas o Novo Testamento também nos ensina a respeito do amigo do noivo. Então, toda essa comparação é para nos fazer compreender algo simples. Cristo, o Cordeiro, o noivo, a igreja composta pelos santos, o amigo do noivo, o Espírito Santo, a noiva recebe a vestimenta e ela tem o dever de usar, de vestir essa roupa, de se ataviar. Aqui fala da sua pureza e da sua santificação, ainda na preparação para o casamento. Olha o que diz o versículo 8. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E aqui no mesmo versículo tem a explicação. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Todo cristão passará por lutas e adversidades, como já estudamos, mas os seus atos de justiça, diante das aflições da vida e das próprias injustiças sofridas, esses atos, eles serão colocados em uma espécie de balança para você compreender. Mas, se está na boda do Cordeiro, é porque já recebeu a salvação. 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O que é bem-aventurado? É mais do que feliz. É algo que expressa uma satisfação plena. Bem-aventurados os que são chamados às bodas. Todos aqueles que foram chamados através do Evangelho. Mas que vai fazer parte só se for exatamente a noiva. 10. Prostrei-me entre os seus pés para adorá-lo. Quando João ouve essas palavras, ele recebe um impacto muito grande. Ele está diante de um anjo. Então ele toma uma atitude, ele se prostra como sinal de reverência e adoração. Porém, o anjo faz algo interessante. Olha só. Ele, porém, me disse: ora, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. O que é conservo? Sou servo igual a você. Ainda que os anjos estejam em um nível superior aos humanos, perceba, ele diz: eu sou conservo, eu estou aqui para servir junto com você. Aí ele conclui dizendo: adora a Deus. Desde o princípio,
Todos os pregadores da palavra do evangelho sempre estão ensinando nas igrejas. Adoração a Deus. Aí você pega o Velho Testamento, todas as histórias, as reivindicações. Qual era o fundo? Idolatria, pecado. Por quê? Que Deus não divide a sua glória. Quando se trata de adoração, é somente ao nome do Senhor. Eu não tenho discernimento, não tenho muito entendimento, tenho dúvidas nessa área. Comece a orar e comece a pedir para o Espírito Santo esclarecer no teu coração, na tua mente. Já já você vai compreender. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tudo que está revelado é o suficiente para que eu e você aprendamos o caminho. Estas palavras que são a profecia para orientar os fiéis. Perceba que ele diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Na sequência diz assim: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Agora aqui tem algo interessante. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Quem é este ser? É o próprio Senhor Jesus. No início do Apocalipse, tem uma descrição do próprio Senhor, e aqui repete: olhos, chamas de fogo. O fogo tem tanto poder destruidor como purificador. Seus olhos como chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Lembre-se que a diadema, que é a coroa, ela identifica o status, a posição de rei, de imperador e tal. No caso de Jesus Cristo, tendo essas muitas diademas sobre a sua cabeça, fala do domínio do governo total. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, portanto, nem precisamos discutir. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E isso nos lembra as palavras de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Os acompanhantes do Cordeiro são tanto os anjos quanto os santos. Mas o que chama a atenção são as suas vestimentas. Perceba que eles estão indo para uma guerra. Mas esta guerra, ela não é uma guerra injusta. Ela é exatamente a justiça de Deus sobre a terra, sobre os maus, sobre os ímpios. Todos montados, cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Na simbologia, o branco fala da reta justiça, da pureza. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Geralmente na Bíblia, quando se fala de espada, espada de dois gumes, está se referindo à palavra. Perceba que aqui, essa espada, ela não é apenas para confrontar o ser humano nos seus pecados. Aqui, ela representa a justiça plena. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir quem? As nações. E ele mesmo as regerá, aqui fala do domínio total, com cetro de ferro, ou seja, com firmeza, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui tem outra figura de linguagem falando da justiça e da ira.
Pisar a uva com qual objetivo? Para que ela libere o que há no seu interior, o suco. Então, quando está ferindo, está pisando, no Apocalipse lembra o juízo de Deus sobre os que estão na terra, sobre o Armagedon. Pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui lembra-nos o total governo do Senhor Jesus sobre todos os reis da terra, sobre todos os senhores da terra, sobre todos aqueles que possuíam poder nas suas mãos. Lembra? Caiu a grande Babilônia, caiu o poder dos poderosos, caiu a influência, caiu a soberania dos grandes. Ninguém mais manda. Agora está nas mãos do Cordeiro, do Senhor Jesus, todo domínio. Então vi um anjo posto em pé no sol, e ele clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para que vocês comam carne dos reis, dos comandantes, dos poderosos, dos cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Daqui que surge, então, a linha de pensamento ou a teoria de que esta guerra é literal. Muitos creem que esta guerra não é literal, mas é apenas o governo pleno do Senhor sobre os ímpios. A outra linha de pensamento diz que esta guerra é literal por causa desse versículo. O que importa? Chamar as aves do céu, as aves de rapina, elas têm uma função importante: limpar a terra. Deixa eu só entrar um pouquinho aqui no Gênesis, quando Deus criou as espécies dos animais. Isso é muito importante. Por que Deus criou, por exemplo, falando dos animais terrestres, as hienas, aqueles animais que comem carne morta, apodrecida? São os carniceiros, são os lixeiros. Falando do céu, também tem as aves de rapina, os abutres e todos os animais e aves desta espécie, eles têm a função de manter a terra limpa. Então, sempre que um animal morre, entra em putrefação, eles vêm e se alimentam. E seus corpos são imunes a estas bactérias. Perceba que Deus, ou o Senhor Jesus, chama eles, e eles obedecem, porque eles reconhecem a voz do Criador, e eles têm a função de, nessa guerra, limpar a terra de todo esse sangue e de toda esta mortandade. 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Então nós temos aqui a besta, nós temos os reis, falando do poder político, terreno, eles vão se reunir para guerrear contra o Senhor Jesus. Novamente, duas linhas de pensamento. Aos que acreditam que isso vai acontecer no futuro e aos que acreditam que já aconteceu, que todos os poderosos da terra, aliados à besta, perseguiram os santos. Seja qual for a linha de pensamento que esteja certa, uma coisa eu posso afirmar: no final, a vitória do Cordeiro, a vitória da igreja, a vitória dos santos, a vitória dos que se purificaram. Simples assim. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. 20. Mas a besta foi aprisionada. Qual é o final? A besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo,
que arde com enxofre. Olha só, por que o falso profeta recebeu essa punição tão grande junto com a besta? Porque usou o nome de Deus, mentiu em nome de Deus, seduziu em nome de Deus. Lembra das características da meretriz, da prostituta? Ela se apresentava com luxo, com beleza, com glória, com as peças mais finas da época, com as pedras mais caras da época. Mas no seu cálice havia abominação, ou seja, só aparência, mas a essência era imoral, injusta, abominável. E havia totalidade de pecado naquilo que ela estava ingerindo. Por isso que a justiça de Deus, ela também é plena. A besta foi aprisionada, o falso profeta também, que seduziu a muitos que receberam o sinal da besta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Qual é o resumo? A vitória plena do Cordeiro e da Igreja e dos santos sobre Satanás, seus adeptos e todos aqueles que representam o poder terreno. Eu encerro perguntando para você o seguinte: em qual exército você está? Ah, mas é muito difícil servir a Cristo. É muito difícil guerrear, lutar e manter as vestes limpas ao mesmo tempo. Exatamente isso. A nossa guerra é justa. A nossa guerra é santa. A nossa guerra é plena. O nosso inimigo, ele é sujo. Ele é imoral. Ele é mentiroso. Ele usa de artimanhas. A taça da meretriz nos deixa muito claro isso. Mas os santos não. Eles vivem pela justiça. Eles julgam com justiça. Eles lutam pelo que é santo. Quantas pessoas antes de nós morreram sem viver uma vida de pecado, sem desfrutar muitas vezes de coisas terrenas, para que as suas vidas estivessem plenamente entregues ao Senhor, para que pudessem desfrutar da comunhão com Deus. E essa comunhão é baseada no amor e na renúncia. A gente percebe de forma muito linda que nós, a Igreja de Cristo, junto com os seus anjos, com o Senhor na nossa frente, a guerra é ganha. E as nossas vestes são de linho finíssimo. As nossas vestes têm resplendor, têm pureza. Então, o que vai nos conduzir até as bodas do Cordeiro é exatamente esse cuidado com as nossas vestes. A maldade, ela acabará. A injustiça terá um fim. É que para nós o tempo parece que demora muito. Meu Deus, faz 2000 anos que Jesus veio na Terra, mais de 2000 anos. Estamos no século 21, já faz tanto tempo. Para nós parece uma eternidade. Só que para o Senhor, não. A eternidade é algo que nós não temos uma compreensão plena. Ela exatamente não tem fim. Então, vale a pena lutar por um período nesta vida, ainda que você tenha que perder a sua vida para que possa salvá-la, mas vale a pena, porque um dia nós estaremos com o Senhor e veremos a condição dos nossos inimigos, dos blasfemos, daqueles que nos perseguem, daqueles que nos desonram, inclusive a falsa igreja. Ela terá a sua punição juntamente com a besta, o monstro ou o dragão, conforme fale a tradução da tua Bíblia. Mantenha-se fiel, esse é o segredo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.